Chega aqui mais perto da fogueira, meu amigo. A noite está fria e as histórias que vou te contar hoje vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre nossas florestas. Escuta só. Era o ano de 1987, lá nas profundezas da Floresta Nacional de Carajás, no Pará. O ar úmido grudava na pele como uma segunda roupa, e os sons da mata criavam uma sinfonia que poucos sabem verdadeiramente escutar. Foi nesse cenário que conheci Manuel Siriaco, um violeiro de mãos calejadas e olhos que já tinham visto coisas demais. Manuel trabalhava numa equipe de topografia, medindo terras para uma empresa mineradora. Era um homem simples, desses que carregam a viola nas costas e transformam qualquer acampamento numa festa. Tinha uma voz grave e melodiosa que se misturava com o crepitar da lenha quando a noite chegava. Mas foi justamente essa habilidade que o levou a descobrir algo que jamais deveria ter encontrado. A equipe estava há 3 semanas embrenhada na mata, fazendo o levantamento de uma área que nunca havia sido devidamente mapeada. Era uma região estranha, onde as árvores cresciam de forma diferente, como se algo invisível as guiasse para formar padrões específicos. Os índios locais evitavam aquele pedaço de floresta e, quando perguntados sobre o motivo, apenas balançavam a cabeça e mudavam de assunto. Na terceira noite, Manuel estava tocando sua viola quando notou algo peculiar. Toda vez que ele dedilhava uma melodia específica, uma antiga cantiga que aprendera com sua avó no interior do Ceará, os sons da mata mudavam. Os grilos silenciavam por um momento, os pássaros noturnos pareciam ajustar seus cantos, e um vento suave começava a soprar, mesmo quando as folhas das árvores ao redor permaneciam imóveis. Curioso por natureza, Manuel começou a experimentar. Descobriu que certas sequências de notas provocavam reações específicas na floresta. Uma melodia em particular fazia com que luzes tênues aparecessem entre as árvores, dançando como vagalumes gigantes. Outra sequência atraía animais que normalmente fugiriam da presença humana. Onças, serpentes e aves exóticas se aproximavam do acampamento, mas não com agressividade. Pareciam hipnotizadas. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal. Ainda tem muito mais coisa estranha para contar sobre nossas florestas. Os outros membros da equipe começaram a notar as mudanças. João, o líder do grupo, era cético por natureza, mas até ele não conseguia explicar como os animais perigosos se mantinham a uma distância respeitosa sempre que Manuel tocava. Era como se a viola criasse uma bolha de proteção ao redor do acampamento. Foi na 5ª noite que tudo mudou. Manuel estava sozinho, tocando baixinho para não acordar os companheiros, quando ouviu algo impossível. Outro instrumento respondendo à sua música. O som vinha de algum lugar distante na mata, mas estava perfeitamente sincronizado com sua viola. Era um som metálico, como se alguém estivesse tocando cordas de arame tensionado, mas com uma ressonância que parecia vir de dentro da própria terra. Intrigado e talvez imprudente, Manuel levantou-se e começou a caminhar em direção ao som misterioso, sua viola ainda nas mãos. A cada passo, a música de resposta ficava mais clara, mais complexa. Não era apenas uma melodia. Era uma conversa musical, um diálogo entre seu instrumento e algo que ele ainda não conseguia identificar. A mata ao seu redor parecia se abrir, criando um caminho natural que ele nunca havia notado antes. As árvores se inclinavam levemente, formando uma espécie de corredor verde iluminado por uma luz prateada que não vinha da lua. O cheiro da floresta se intensificou. Terra úmida, flores noturnas e algo mais. Algo antigo, como pergaminhos guardados há séculos. Após caminhar por cerca de 20 minutos, Manuel chegou a uma clareira perfeitamente circular que definitivamente não estava nos mapas. No centro havia uma construção impossível. Uma torre de pedra coberta por cipós,
mas com aberturas que pareciam ter sido esculpidas propositalmente. E foi de uma dessas aberturas que o som metálico emergia. Quando Manuel se aproximou, percebeu que não era um instrumento comum produzindo aquela música. Fios dourados, finos como cabelos, mas brilhantes como ouro verdadeiro, estavam estendidos entre as pedras da torre, vibrando com o vento que circulava pela estrutura. Mas não era um vento natural. Era como se a própria torre respirasse, criando correntes de ar que faziam os fios cantarem. Deixe nos comentários, você teria coragem de tocar junto com essa torre misteriosa? Manuel, hipnotizado pela beleza do som, ergueu sua viola e começou a tocar junto com a harpa de pedra. A harmonia que se criou foi indescritível. Sua música se entrelaçava com os sons dourados dos fios, criando melodias que pareciam contar histórias de épocas esquecidas. Ele sentiu como se estivesse conversando com a própria alma da floresta, aprendendo segredos que nenhum ser humano jamais deveria conhecer. Foi então que viu as figuras. Primeiro foi apenas uma sombra se movendo entre as árvores ao redor da clareira. Depois 2, 3. Logo percebeu que estava cercado por dezenas de silhuetas humanas, mas que se moviam de forma estranha, como se seus pés não tocassem completamente o chão. Não sentiu medo. A música criava uma atmosfera de paz profunda, mas uma curiosidade imensa tomou conta dele. As figuras se aproximaram lentamente e Manuel pôde ver que eram pessoas vestidas com roupas de diferentes épocas. Reconheceu uniformes de soldados antigos, vestidos de mulheres do século passado, roupas simples de trabalhadores rurais. Todos tinham uma coisa em comum: olhos que brilhavam com a mesma luz prateada que iluminava a clareira. Uma mulher de vestido branco se destacou do grupo e se aproximou de Manuel. Quando falou, sua voz se misturava perfeitamente com a música, como se fosse parte da melodia. Você encontrou o lugar onde as almas perdidas da floresta vêm descansar. Cada pessoa que morreu sozinha nessas matas, cada alma que não encontrou seu caminho para o além, é acolhida aqui. A torre é o coração dessa ponte entre mundos, e sua música é a chave que abre a passagem. Manuel continuou tocando, agora entendendo que estava participando de algo sagrado. A mulher continuou: por gerações, alguém sempre aparece para tocar conosco. Alguém com o dom de fazer a música que nos permite descansar em paz. Você é o escolhido desta época. A revelação deveria tê-lo assustado, mas Manuel se sentiu honrado. Continuou tocando até o amanhecer, vendo as almas dançarem e, uma por uma, se dissolverem na luz dourada que começou a emergir da torre quando o sol nasceu. A última a partir foi a mulher de branco, que lhe entregou um dos fios dourados. Leve isso como prova de que este encontro realmente aconteceu. Mas lembre-se, você pode voltar aqui uma vez por ano na mesma data. Se tentar vir mais vezes, ou se contar a localização exata para outros, a torre desaparecerá para sempre e as almas ficarão perdidas eternamente. Quando Manuel voltou ao acampamento, encontrou seus companheiros em pânico. Segundo eles, ele havia desaparecido por 3 dias, não apenas uma noite. As buscas já haviam começado e todos temiam que algo terrível tivesse acontecido. Manuel nunca contou a história completa para ninguém, mas todo ano, na mesma época, ele voltava sozinho à floresta de Carajás. Sempre levava sua viola, sempre encontrava a clareira, sempre tocava para as almas perdidas. E todo ano, mais fios dourados eram acrescentados à sua coleção. Essa história mostra que nossas florestas guardam segredos que vão além do que podemos imaginar. Se você quer ouvir mais relatos assim, deixe sua curtida e ative o sininho. A lição que Manuel aprendeu e que ele me passou anos depois, quando finalmente confiou em alguém para contar sua história, é que existem responsabilidades que escolhem você, não o contrário.
Às vezes, somos chamados para servir forças maiores que nós mesmos, e a única escolha que temos é aceitar com honra ou viver sempre com a sensação de que perdemos algo importante. Hoje Manuel já é um homem velho, mas ainda faz sua peregrinação anual. Diz que, enquanto tiver forças para segurar a viola, continuará sendo o guardião dessa ponte entre mundos. Porque algumas missões, uma vez aceitas, se tornam parte da nossa própria alma. Relato 2. Assenta aí do meu lado e escuta essa que até hoje me arrepia. É sobre uma casa que, bem, melhor eu contar desde o começo. No final dos anos 90, uma família de São Paulo decidiu realizar o sonho de viver mais próximo da natureza. Os Mendonça, Carlos, Helena e os gêmeos de 12 anos, Pedro e Ana, compraram um terreno de 50 hectares na região da Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. Era uma área rural, cercada de mata atlântica preservada, perfeita para quem queria escapar da correria da cidade grande. Carlos era engenheiro e Helena, professora. Ambos sempre sonharam em construir uma casa sustentável, onde pudessem criar os filhos em contato com a natureza. Passaram meses planejando cada detalhe da construção: painéis solares, cisterna para captação de água da chuva, horta orgânica. Era para ser o paraíso da família. A propriedade era linda mesmo. Uma encosta suave que descia em direção a um riacho cristalino, cercada por uma floresta densa que parecia intocada pelo tempo. Os vizinhos mais próximos moravam a cerca de 3 quilômetros, o que garantia a paz e privacidade que tanto desejavam. A construção começou no verão, e logo nas primeiras semanas, algo estranho aconteceu. Os pedreiros que Carlos havia contratado, todos da região, começaram a fazer comentários esquisitos sobre o terreno. Diziam que as ferramentas sumiam de um dia para o outro, sempre as mesmas. Martelos, níveis, prumos, coisas que um construtor precisa para manter tudo no lugar certo. Seu Domingos, o mestre de obras, era um homem experiente, daqueles que constroem casas desde garoto. Ele puxou Carlos de lado numa tarde e disse: "Doutor, com todo respeito, mas essa terra tem personalidade própria. Já construí dezenas de casas por essas bandas, mas nunca vi nada igual. É como se o terreno não quisesse que a casa ficasse sempre no mesmo lugar." Carlos, homem da cidade e da razão, riu da observação. Achou que era apenas crendice local. Mas quando as fundações ficaram prontas e eles começaram a erguer as paredes, as coisas ficaram impossíveis de ignorar. Se você está achando estranho, espera só para ouvir o que aconteceu depois. Se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. A primeira coisa que notaram foi com as medidas. A planta da casa estava perfeita no papel, mas quando iam executar, as distâncias pareciam estar sempre erradas. Uma parede que deveria ter 3 metros saía com 3,5 metros. Uma porta planejada para ficar centralizada aparecia deslocada para a esquerda ou direita. O mais estranho é que isso acontecia mesmo quando mediam tudo múltiplas vezes. Helena, que acompanhava a obra de perto, começou a anotar as inconsistências num caderno. No primeiro mês, registrou mais de 40 erros de medição que simplesmente não faziam sentido. Carlos, teimoso, mandava refazer tudo, mas o resultado era sempre o mesmo. A casa parecia ter vontade própria sobre como queria ser construída. Os gêmeos, Pedro e Ana, ficavam fascinados com a obra. Eles tinham uma percepção diferente dos adultos e logo começaram a notar padrões que os mais velhos ignoravam. Ana foi a primeira a perceber. "Mãe, a casa está se movendo." Helena achou que era a imaginação da filha, até que ela mostrou os desenhos que vinha fazendo. Ana desenhava a casa todos os dias do mesmo ângulo, sentada numa pedra grande perto do riacho. E nos desenhos ficava claro, a posição da construção mudava sutilmente a cada dia. Não eram mudanças bruscas, mas como se a casa estivesse lentamente ajustando sua posição no terreno. Pedro, sempre mais cético que a irmã,
decidiu fazer um teste. Colocou estacas de madeira em pontos específicos ao redor da obra e as marcou com tinta vermelha. Sua ideia era provar que Ana estava imaginando coisas, mas depois de uma semana, as estacas estavam em posições diferentes, não muito distantes, mas claramente deslocadas. Foi então que Helena decidiu investigar a história do terreno. Conversou com os vizinhos mais antigos e descobriu algo interessante. Aquela área tinha uma lenda local. Contavam que antes da colonização portuguesa, havia ali uma aldeia indígena que foi abandonada de forma misteriosa. Não houve guerra, doença ou qualquer catástrofe conhecida. Simplesmente um dia, todos os habitantes partiram, deixando suas ocas vazias. Deixe nos comentários. Você compraria um terreno com uma história assim? Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que morava na região desde criança, contou mais detalhes. Minha avó sempre dizia que aquela terra tinha espírito nômade. Os índios entenderam isso e respeitaram. Eles construíam suas moradias, sabendo que elas não ficariam sempre no mesmo lugar. A própria floresta escolhia onde cada família deveria viver a cada temporada. A informação deveria ter preocupado Helena, mas ela se sentiu estranhamente tranquila. Era como se aquela explicação fizesse sentido, mesmo sendo impossível do ponto de vista racional. Ela compartilhou a descoberta com Carlos, que continuou cético, mas começou a prestar mais atenção nos caprichos da construção. A obra continuou, e a família decidiu abraçar as peculiaridades do terreno. Em vez de lutar contra as mudanças, começaram a adaptar o projeto. Carlos redesenhou a casa para ser mais flexível, com paredes que podiam ser facilmente reposicionadas e uma estrutura que suportasse pequenos movimentos. Quando a casa ficou pronta, 6 meses depois do prazo original, ela era diferente do projeto inicial, mas tinha uma harmonia única. Parecia ter crescido naturalmente do terreno, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A família se mudou numa sexta-feira de setembro, ansiosa para começar sua nova vida. A primeira noite foi mágica. O som da floresta entrava pelas janelas como uma sinfonia natural, e a sensação de paz era indescritível. Mas na manhã seguinte, Ana acordou confusa. Mãe, meu quarto não estava virado para o nascente ontem. Helena verificou e descobriu que Ana estava certa. Não apenas o quarto da menina, mas toda a casa havia girado levemente durante a noite. A porta de entrada, que na véspera dava para o norte, agora se voltava para o nordeste. Era uma mudança sutil, mas inegável. Em vez de entrar em pânico, a família decidiu documentar o fenômeno. Compraram uma bússola e começaram a registrar a orientação da casa todos os dias. Descobriram um padrão fascinante. A casa se movia em ciclos, seguindo um cronograma que parecia conectado com as fases da lua, as estações do ano e até mesmo com eventos específicos da família. Quando alguém ficava doente, a casa se posicionava de forma a receber mais sol da manhã. Durante tempestades, ela se voltava para que a chuva não batesse nas janelas principais. Nos aniversários dos gêmeos, a casa se alinhava perfeitamente com constelações específicas no céu noturno. Essa família encontrou uma forma única de viver em harmonia com forças que não compreendem totalmente. Curta o vídeo se você também acredita que há coisas no mundo que vão além da nossa compreensão. Os anos passaram e os Mendonça se adaptaram completamente à sua casa nômade. Aprenderam a ler os sinais que indicavam quando uma mudança estava chegando. Os pássaros cantavam de forma diferente, o vento mudava de direção e as plantas do jardim pareciam se preparar para uma nova orientação solar. Carlos, que inicialmente era o mais resistente à ideia, se tornou o maior defensor da casa. Ele desenvolveu um sistema de documentação detalhado dos movimentos e descobriu que havia uma inteligência por trás de tudo. A casa não se movia aleatoriamente. Ela respondia às necessidades da família e às mudanças sazonais da floresta ao redor.
Helena começou a dar aulas particulares para crianças da região e percebeu que a casa sempre se posicionava de forma a criar o ambiente de aprendizado mais adequado. Salas ficavam mais iluminadas quando ela preparava aulas de ciências, mais aconchegantes para a literatura, mais abertas para discussões em grupo. Pedro e Ana cresceram entendendo que nem tudo na vida precisa de explicação científica para ter valor. Aprenderam a confiar em forças maiores e a encontrar beleza na incerteza. Quando saíram para estudar na cidade, sempre sentiam falta da casa que os conhecia tão bem. Hoje, mais de 20 anos depois, os Mendonça ainda vivem na mesma propriedade. A casa continua se movendo e eles continuam documentando cada mudança. Carlos está escrevendo um livro sobre a experiência, mas sabe que muitos considerarão ficção. A lição que essa família aprendeu é profunda. Às vezes, resistir às mudanças causa mais sofrimento do que aceitá-las. Quando paramos de lutar contra forças que não controlamos e começamos a dançar com elas, descobrimos uma forma diferente de viver, mais flexível, mais conectada, mais viva. A casa dos Mendonça ensinou a todos nós que o lar verdadeiro não é um lugar fixo no espaço, mas sim onde encontramos harmonia entre nossas necessidades e os mistérios que nos cercam. Relato 3. Senta aqui pertinho e me escuta bem. Essa história que vou contar aconteceu com uma mulher corajosa, dessas que não tem medo de enfrentar os segredos que a floresta guarda. Doutora Márcia Veloso era uma hidrogeóloga respeitada, especialista em recursos hídricos da Amazônia. Em 2003, ela foi contratada para fazer um estudo sobre a qualidade da água numa região remota do Amazonas, perto da fronteira com o Peru. Era um trabalho de rotina, analisar as condições de alguns afluentes do rio Solimões para um relatório ambiental. Pelo menos era isso que ela pensava. Márcia tinha 38 anos na época, era viúva há 5 anos e havia encontrado na ciência uma forma de lidar com a solidão. Passava meses viajando pelos rios da Amazônia, coletando amostras, conversando com ribeirinhos e documentando as mudanças que o desenvolvimento humano causava nos cursos d'água. Era um trabalho que exigia coragem. Muitas vezes ela ficava semanas sozinha em lugares onde a civilização era apenas uma lembrança distante. A região onde foi trabalhar dessa vez era particularmente isolada. O rio que precisava estudar nem nome oficial tinha. Os poucos moradores locais o chamavam simplesmente de Rio do Esquecimento. Era um afluente estreito, de águas cristalinas, que serpentear por uma floresta densa antes de desaguar nos Solimões. Quando Márcia chegou de barco à região, acompanhada apenas de João, um guia local, foi recebida com uma hospitalidade calorosa, mas estranha. Os ribeirinhos eram gentis, ofereceram abrigo e comida, mas todos faziam a mesma recomendação. Doutora, faça seu trabalho durante o dia e volte para a comunidade antes do sol se pôr. O Rio do Esquecimento tem memória própria e de noite ele lembra de coisas que é melhor deixar quietas. Márcia, acostumada a trabalhar em locais onde lendas e superstições faziam parte do cotidiano, agradeceu os conselhos, mas não deu muita importância. Tinha um trabalho científico a fazer e prazos a cumprir. No primeiro dia, coletou amostras de água em vários pontos do rio, mediu temperatura, pH, oxigenação, tudo normal, dentro dos parâmetros esperados. Mas na segunda noite, algo estranho aconteceu. Márcia estava em sua barraca organizando dados no laptop, quando ouviu vozes vindas da direção do rio. Não eram vozes alarmantes. Pelo contrário, pareciam conversas normais, como se um grupo de pessoas estivesse se banhando ou lavando roupas na margem. Se você quer saber o que essas vozes estavam dizendo, se inscreva no canal. Essa história só fica mais intrigante. Curiosa, Márcia saiu da barraca e caminhou em direção ao som. A lua cheia iluminava bem a região, e ela conseguia enxergar o rio perfeitamente. Mas não havia ninguém lá.
As vozes continuavam claras e próximas, mas não conseguia localizar de onde vinham. Eram conversas em português, com sotaque local, falando sobre coisas do cotidiano, o preço do peixe, o filho que ia se casar, a chuva que estava demorando para chegar. Intrigada, Márcia decidiu investigar. Ligou sua lanterna e seguiu a margem do rio, tentando localizar a origem das vozes. Quanto mais se aproximava da água, mais nítidas elas ficavam. Era como se as próprias águas estivessem conversando, carregando diálogos de algum lugar distante. Na manhã seguinte, ela comentou o episódio com João. O guia ficou sério. Doutora, eu avisei que o rio tem memória. Essas vozes que a senhora ouviu são conversas que aconteceram nas margens dele ao longo dos anos. De alguma forma, o rio guarda as palavras que foram ditas perto dele. Márcia, científica por formação, pediu mais explicações. João continuou. Meu avô me contou que esse rio é diferente dos outros. Ele não apenas leva a água para o mar, ele carrega as memórias das pessoas que viveram aqui. Durante o dia, ele fica quieto, fazendo seu trabalho normal. Mas de noite, quando tudo está silencioso, ele solta essas memórias de volta. A explicação era fascinante do ponto de vista folclórico, mas Márcia precisava de dados concretos. Decidiu fazer um experimento. Naquela noite, posicionou seu equipamento de gravação na margem do rio e deixou funcionando durante toda a madrugada. Se realmente havia vozes, ela iria capturá-las. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações, descobriu algo extraordinário. Durante as horas diurnas, os únicos sons captados eram os normais de uma floresta. Pássaros, insetos, o barulho da água corrente. Mas a partir das 10 da noite, começavam a aparecer vozes humanas claras nas gravações. O mais impressionante é que as vozes falavam sobre eventos que ela conseguiu verificar posteriormente. Uma conversa mencionava uma enchente que havia acontecido na região em 1987. Outra discutia a morte de um comerciante local que João confirmou ter acontecido nos anos 90. Era como se o rio realmente guardasse um arquivo sonoro de tudo que havia presenciado. Deixe nos comentários. Você acredita que lugares podem guardar memórias? Márcia ficou obcecada pelo fenômeno. Começou a coletar não apenas amostras de água, mas também gravações das memórias do rio. Descobriu padrões interessantes. Certas épocas do mês produziam mais vozes, especialmente nas luas cheias. E os temas das conversas variavam. Às vezes eram alegres, falando de festas e celebrações, outras vezes melancólicas, lembrando de pessoas que haviam partido ou tempos difíceis. Uma noite, uma das vozes a chamou pelo nome. Márcia estava gravando como de costume quando ouviu claramente. Márcia, você está ouvindo nossa conversa? A voz era feminina, suave, mas inegavelmente dirigida a ela. Márcia ficou paralisada. Nos dias anteriores, as vozes sempre conversavam entre si, como se fossem ecos de diálogos passados. Mas agora uma delas estava falando diretamente com ela. Não tenha medo, continuou a voz. Você não é a primeira pessoa a perceber que guardamos as palavras, mas é a primeira a nos escutar com tanto interesse e respeito. Márcia, superando o choque inicial, decidiu responder. Quem é você? Como isso é possível? Sou Maria das Águas. Vivi aqui há 40 anos. Morri de parto numa noite de tempestade, mas minhas palavras ficaram no rio. Todas as palavras ditas com verdadeiro sentimento ficam aqui conosco. O rio não esquece o que foi falado com amor, raiva, medo ou esperança. A conversa que se seguiu mudou completamente a compreensão de Márcia sobre aquele lugar. Maria das Águas explicou que o Rio do Esquecimento era, na verdade, um repositório de memórias emocionais. Não apenas palavras eram guardadas, mas também os sentimentos por trás delas. Era por isso que as vozes eram tão vívidas. Elas carregavam toda a carga emocional original. Por que vocês me escolheram para conversar? Perguntou Márcia.
Porque você escuta sem julgar. A maioria das pessoas tem medo quando percebe nossa presença. Mas você tentou entender, documentar, aprender. Isso nos deu confiança para falar com você. Durante as noites seguintes, Márcia teve conversas com várias vozes do rio. Cada uma contava sua história, explicava como havia chegado até ali, compartilhava conhecimentos sobre a região que não estavam em nenhum livro de história. Ela aprendeu sobre conflitos antigos, sobre tradições perdidas, sobre mudanças ambientais que só quem viveu muito tempo ali poderia ter observado. Essa descoberta mudou completamente a vida da doutora Márcia. Curta o vídeo se você também acredita que existem formas de conhecimento que a ciência ainda não consegue explicar. O trabalho científico de Márcia foi concluído com sucesso. As análises da água mostraram que o rio estava em excelentes condições ambientais. Mas ela sabia que havia descoberto algo muito mais importante que dados químicos. Tinha encontrado uma biblioteca viva de memórias humanas, uma forma de preservação cultural que desafiava tudo que conhecia sobre ciência. Quando voltou à cidade, Márcia tentou compartilhar sua descoberta com outros pesquisadores, mas foi recebida com ceticismo. As gravações, quando reproduzidas fora da região do rio, pareciam conter apenas ruídos de água e floresta. Era como se as vozes só pudessem ser ouvidas por quem estava fisicamente presente naquele lugar específico. Frustrada com a incredulidade dos colegas, Márcia tomou uma decisão radical. Pediu transferência para trabalhar permanentemente na região amazônica e se tornou a documentarista não oficial das memórias do Rio do Esquecimento. Todo mês, ela voltava para conversar com as vozes, aprender suas histórias e registrar conhecimentos que de outra forma se perderiam para sempre. Anos depois, Márcia percebeu que havia se tornado parte do próprio fenômeno que estudava. Suas próprias palavras, ditas com paixão e dedicação nas margens do rio, começaram a ecoar nas águas durante as noites calmas. Ela havia se tornado uma das guardiãs das memórias, uma ponte entre o mundo físico e o repositório emocional que o rio representava. A lição que Márcia aprendeu, e que ela me contou numa de nossas últimas conversas, é que existem formas de conhecimento que não podem ser capturadas em laboratórios ou explicadas em papers científicos. Alguns segredos da natureza só se revelam para quem está disposto a escutar com o coração aberto e a aceitar que nem tudo precisa de uma explicação racional para ter valor. O Rio do Esquecimento continua guardando suas memórias e Márcia continua sendo sua principal interlocutora com o mundo moderno, porque algumas descobertas são importantes demais para serem perdidas, mesmo que nunca possam ser completamente compreendidas. Relato 4. Esta última história que vou contar hoje é sobre escolhas, meu amigo. Sobre como às vezes não somos nós que decidimos nosso destino, mas sim algo muito maior e mais sábio que nós. Em 2010, um jovem biólogo chamado Rafael Monteiro estava terminando seu doutorado em botânica na Universidade de São Paulo. Sua pesquisa focava na comunicação entre árvores, um campo científico novo na época, que estudava como as plantas se comunicam através de sinais químicos e conexões subterrâneas de fungos. Era um trabalho acadêmico rigoroso, mas Rafael sempre sentiu que havia algo mais profundo nessa comunicação vegetal que seus instrumentos não conseguiam captar. Para concluir sua tese, Rafael precisava fazer um estudo de campo prolongado. Escolheu uma área de Mata Atlântica preservada na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Era uma floresta antiga, com algumas árvores que cientistas estimavam ter mais de 800 anos. O lugar perfeito para observar redes complexas de comunicação vegetal. Rafael montou seu acampamento numa pequena clareira cercado por gigantes da floresta. Havia uma árvore em particular que chamava sua atenção. Uma peroba rosa colossal, com tronco de quase 3 metros de diâmetro e copa que se perdia nas alturas. Os moradores locais a chamavam de Mãe da Mata.
e contavam que ela era a árvore mais antiga daquela região. Nos primeiros dias, Rafael seguiu rigidamente seus protocolos de pesquisa. Coletava amostras de solo, media concentrações de compostos químicos, mapeava as redes de raízes e fungos. Tudo muito científico, muito controlado. Mas na terceira noite, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo de seu trabalho. Rafael estava organizando dados no laptop quando percebeu um brilho suave vindo da direção da peroba gigante. Não era luz artificial. Era como se a própria árvore emitisse uma luminescência verde-dourada muito tênue. Intrigado, ele pegou sua lanterna e se aproximou para investigar. Quando chegou perto do tronco, o brilho se intensificou levemente. Rafael encostou a mão na casca rugosa e sentiu uma vibração sutil, como se a árvore tivesse um pulso próprio. Era impossível do ponto de vista científico que conhecia, mas a sensação era inegável. Se você está curioso para saber o que aconteceu quando Rafael tocou na árvore, se inscreva no canal. Essa parte da história vai te surpreender. Foi então que ouviu a voz. Não era uma voz audível no sentido tradicional. Era mais como um pensamento que não era seu, uma comunicação que acontecia diretamente em sua mente. A mensagem era clara. Você veio aqui procurando respostas sobre como nos comunicamos. Está pronto para aprender de verdade? Rafael, homem de ciência, primeiro tentou racionalizar a experiência. Talvez fosse cansaço, talvez algum efeito de compostos químicos da floresta, talvez estresse da pesquisa. Mas a voz continuou paciente e clara. Não sou uma alucinação, Rafael. Sou a consciência coletiva desta floresta e escolhi você para compartilhar conhecimentos que sua espécie precisa aprender. A conversa que se seguiu desafiou tudo que Rafael achava que sabia sobre biologia. A entidade, que se apresentou como a consciência integrada de toda aquela área de mata, explicou que as árvores não apenas se comunicam através de sinais químicos. Elas compartilham uma forma rudimentar de consciência coletiva criada ao longo de séculos de convivência e cooperação. Cada árvore mantém sua individualidade, explicou a presença, mas também contribui para uma mente maior, formada por toda a floresta. É como se vocês, humanos, fossem neurônios individuais que juntos criam uma consciência. Nós fazemos algo similar, mas de forma muito mais lenta e contemplativa. Rafael passou horas fazendo perguntas, tentando entender os mecanismos por trás daquela comunicação. Aprendeu que as florestas antigas desenvolvem uma espécie de sabedoria coletiva, acumulando conhecimentos sobre padrões climáticos, mudanças ambientais e até mesmo comportamentos humanos ao longo de gerações. Por que você está me contando isso? Perguntou Rafael. Porque sua espécie está destruindo florestas sem entender que está eliminando bibliotecas vivas de conhecimento. Cada mata que vocês derrubam é como queimar uma universidade inteira. Precisamos de alguém que possa traduzir nossa sabedoria para uma linguagem que seus semelhantes compreendam. Deixe nos comentários. Você acredita que as florestas podem ter uma forma de consciência coletiva? Durante as semanas seguintes, Rafael desenvolveu uma rotina estranha. De dia, conduzia sua pesquisa científica normal. De noite, conversava com a consciência da floresta, aprendendo sobre conexões e sistemas que nenhum manual de botânica mencionava. A entidade lhe ensinou a sentir as redes de comunicação das plantas, a perceber quando uma árvore estava estressada ou quando a floresta estava se preparando para mudanças sazonais. O mais impressionante foi quando a consciência coletiva começou a lhe mostrar memórias da floresta, eventos que haviam acontecido naquela área ao longo de séculos. Rafael viu, através da percepção das árvores, como era a região antes da colonização portuguesa, presenciou tempestades históricas, acompanhou ciclos de crescimento e regeneração que duraram décadas. Vocês, humanos, vivem em escala de tempo tão acelerada, observou a entidade.
Para vocês, uma mudança que leva 5 anos parece eterna. Para nós, 5 anos é como um piscar de olhos. Essa diferença de perspectiva faz vocês tomarem decisões precipitadas que prejudicam sistemas que levaram séculos para se formar. Rafael começou a entender que estava vivenciando algo único. A consciência da floresta estava lhe oferecendo uma perspectiva completamente nova sobre sustentabilidade e conservação ambiental. Não eram apenas dados sobre biodiversidade, era sabedoria prática sobre como sistemas complexos se mantêm em equilíbrio ao longo do tempo. Mas a experiência tinha um preço. Quanto mais Rafael se conectava com a consciência coletiva da mata, mais difícil se tornava voltar ao mundo acadêmico tradicional. As preocupações e prioridades da vida urbana pareciam superficiais comparadas à profundidade dos conhecimentos que estava absorvendo. A entidade percebeu seu conflito interno. Você precisa escolher, Rafael. Pode continuar sendo um pesquisador convencional, publicando papers que poucos lerão e que talvez não mudem nada de significativo. Ou pode se tornar um tradutor entre nossos mundos, alguém que dedique a vida a preservar e compartilhar a sabedoria das florestas. Essa escolha mudaria para sempre o destino de Rafael. Curta o vídeo se você também já teve que tomar decisões que alteraram completamente o rumo da sua vida. Rafael sabia que se escolhesse o segundo caminho, sua carreira acadêmica tradicional estaria acabada. Como explicaria para orientadores e colegas que havia desenvolvido uma comunicação com uma floresta? Como publicaria pesquisas baseadas em conhecimentos que não podiam ser reproduzidos em laboratório? Mas, ao mesmo tempo, sentia que havia encontrado sua verdadeira vocação. Os conhecimentos que estava adquirindo eram revolucionários, podiam mudar completamente como a humanidade entende e se relaciona com as florestas. Era uma responsabilidade maior que qualquer título acadêmico. Na última noite, antes de decidir, a consciência da mata lhe fez uma oferta final. Se você aceitar ser nosso tradutor, não estará sozinho. Existem outras pessoas pelo mundo que desenvolveram conexões similares com diferentes ecossistemas. Uma rede global de humanos que escolheram servir como pontes entre a sabedoria natural e a sociedade moderna. Rafael pediu um sinal de que estava tomando a decisão certa. Na manhã seguinte, encontrou algo extraordinário. Dezenas de mudas de árvores nativas haviam brotado durante a noite ao redor de seu acampamento, formando um padrão circular perfeito. Era impossível botanicamente. Sementes não germinam e crescem 20 centímetros em uma única noite. Mas ali estava a resposta que precisava. Rafael fez sua escolha. Abandonou o doutorado formal e se tornou um conservacionista independente, desenvolvendo métodos únicos de reflorestamento baseados nos conhecimentos que a mata lhe havia transmitido. Seus projetos tinham taxas de sucesso impressionantes, muito superiores aos métodos convencionais, mas ele nunca conseguiu explicar completamente suas técnicas. Anos depois, Rafael fundou uma organização que conecta cientistas, ambientalistas e comunidades locais em projetos de conservação ao redor do Brasil. Ele treina pessoas para desenvolver uma percepção mais profunda sobre os ecossistemas onde trabalham, ensinando técnicas que misturam ciência tradicional com uma sensibilidade quase mística para os ritmos naturais. Muitos colegas consideram seus métodos pouco ortodoxos, mas ninguém pode discutir os resultados. As áreas que Rafael ajuda a preservar e restaurar se tornam exemplos de biodiversidade e equilíbrio ambiental. É como se ele soubesse exatamente o que cada ecossistema precisa para prosperar. Ative o sininho para não perder mais histórias sobre pessoas que encontraram seu verdadeiro propósito de formas inesperadas. A lição que Rafael aprendeu e que ele compartilha com todos que trabalham com ele é que às vezes somos chamados para servir propósitos maiores que nossas ambições pessoais.
Quando isso acontece, temos duas opções: ignorar o chamado e viver sempre com a sensação de que perdemos algo importante, ou abraçar a responsabilidade e descobrir uma forma de vida mais significativa e conectada. Rafael ainda visita regularmente a peroba gigante onde tudo começou. Diz que a conexão nunca se perdeu. Ele apenas aprendeu a acessá-la de qualquer lugar onde haja floresta. A consciência coletiva da mata continua lhe ensinando e ele continua traduzindo esses conhecimentos para ações práticas de conservação. Hoje, aos 40 anos, Rafael não tem dúvidas de que fez a escolha certa. Perdeu um diploma, mas ganhou uma missão. Perdeu a aprovação de alguns colegas, mas ganhou o respeito das florestas. E descobriu que quando seguimos nosso verdadeiro propósito, encontramos uma forma de sucesso muito mais profunda que qualquer reconhecimento acadêmico. A árvore não apenas escolheu Rafael, ela o ajudou a escolher quem ele realmente deveria ser. E assim terminam essas 4 histórias, meu amigo. Cada uma nos ensina algo diferente sobre os mistérios que nossas florestas guardam e sobre como podemos viver de forma mais conectada com as forças maiores que nos cercam. Se essas histórias tocaram seu coração, se inscreva no canal, deixe sua curtida e ative o sininho para não perder nenhum dos causos que ainda tenho para compartilhar. E me conta nos comentários, você já viveu alguma experiência inexplicável na natureza? Seus relatos podem se tornar nossa próxima história. Até a próxima fogueira. E lembre-se, nossas florestas têm muito mais para nos ensinar do que podemos imaginar. Relato 5. Senta aqui do meu lado e me escuta bem. Essa história que vou te contar aconteceu lá no coração da Chapada dos Veadeiros, numa época em que a sabedoria antiga ainda corria livre pelas veias da mata. Era o ano de 1994 e Dona Benedita vivia sozinha numa casinha de adobe no meio da floresta, a cerca de 15 quilômetros da cidade mais próxima. Aos 62 anos, ela era conhecida em toda a região como a curandeira mais poderosa do Cerrado. Não tinha estudos formais, mas carregava nas mãos um dom que vinha de gerações. O conhecimento profundo sobre as plantas que curam e os segredos que a mata sussurra para quem sabe ouvir. A casa de Benedita era um refúgio para os desesperados. Chegavam lá pessoas de todos os cantos do Brasil, carregando doenças que os médicos já tinham desistido de curar. Amores perdidos que precisavam ser reconquistados, negócios que não prosperavam por influências estranhas. E ela, com sua voz mansa e mãos firmes, resolvia problemas que pareciam impossíveis. O quintal ao redor da casa era um jardim medicinal impressionante. Tinha mais de 300 espécies de plantas, cada uma plantada no lugar exato onde deveria crescer. Benedita dizia que não era ela quem escolhia onde plantar. Eram as próprias plantas que indicavam seu lugar ideal, sussurrando na linguagem silenciosa que só ela compreendia. Mas o que poucos sabiam é que o dom de Benedita tinha uma origem peculiar. Quando ela tinha apenas 8 anos, perdeu-se na mata durante 3 dias. Quando foi encontrada, estava sentada debaixo de uma árvore imensa, conversando baixinho como se tivesse companhia. Os pais perguntaram com quem ela falava, e a menina respondeu: com a mãe da mata. Ela me ensinou as cantigas das plantas e disse que eu vou cuidar de muita gente quando crescer. Desde então, Benedita desenvolveu uma conexão especial com a floresta. Sabia onde encontrar cada remédio natural, conhecia a hora certa de colher cada erva, entendia os sinais que a natureza dava sobre mudanças do tempo e energias do lugar. Era como se ela tivesse um canal direto de comunicação com a sabedoria ancestral do Cerrado. Durante décadas, ela usou esse dom para o bem. Curou milhares de pessoas, sempre cobrando apenas o que as pessoas podiam pagar. Às vezes dinheiro, às vezes um frango,
Às vezes, apenas uma conversa boa e a promessa de ajudar alguém necessitado. Benedita acreditava que o conhecimento sagrado não deveria ser usado para enriquecer, mas sim para aliviar o sofrimento. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal para ouvir mais casos misteriosos da nossa floresta. Foi no inverno de 1994 que a vida de Benedita mudou para sempre. Chegou à sua casa um homem elegante, de terno caro e carro importado. Ele se apresentou como Dr. Martinelli, um empresário de São Paulo que havia ouvido falar dos poderes de cura dela. O homem estava desesperado. Sua única filha, uma menina de 10 anos, havia desenvolvido uma doença estranha que deixava os médicos mais caros do país sem resposta. Dona Benedita, disse ele com lágrimas nos olhos, minha filha está definhando. Nenhum exame consegue identificar o que ela tem. Ela simplesmente perde as forças a cada dia, como se algo estivesse sugando a vida dela. Eu pago qualquer preço pela cura. Qualquer preço mesmo. Benedita sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando olhou nos olhos do homem. Havia algo estranho nele, uma escuridão que ela não conseguia definir. Mas a compaixão falou mais alto. Uma criança estava sofrendo, e isso era tudo que importava para ela. Traga a menina aqui amanhã de manhã, disse Benedita. Vou ver o que posso fazer. Na manhã seguinte, Dr. Martinelli chegou com a filha nos braços. A criança estava pálida, fraca, com olhos fundos que pareciam vidro opaco. Benedita a examinou com suas mãos sensíveis e logo percebeu que não era uma doença comum. Havia algo sobrenatural afetando a menina, como se uma força externa estivesse drenando sua energia vital. Benedita levou a criança para seu jardim medicinal e começou a preparar um tratamento especial. Usou plantas raras que ela mesma cultivava. Sussurrou orações antigas que aprendera na infância. Criou uma mistura que nunca havia preparado antes. Durante todo o processo, sentia que estava sendo observada, não pelos pais da criança, mas por algo invisível que estava presente na mata. O tratamento funcionou de forma quase milagrosa. Em questão de horas, a menina recuperou as cores, a força voltou ao seu corpo, e ela estava brincando no quintal como se nunca tivesse estado doente. Dr. Martinelli ficou extasiado e ofereceu uma quantia enorme de dinheiro para Benedita. Não quero seu dinheiro, disse ela, mas quero que me conte a verdade. Que tipo de problema você tem que resultou nessa maldição sobre sua filha? Deixe nos comentários. Você acha que existem doenças que vão além da medicina tradicional? Dr. Martinelli hesitou, mas acabou confessando. Ele era dono de uma empresa de mineração que estava devastando uma área sagrada indígena no Mato Grosso. Os índios locais haviam feito rituais de proteção da terra, e quando ele insistiu em continuar a exploração, os pajés lançaram uma maldição sobre sua família. A filha era apenas o começo. A maldição se espalharia para toda a sua descendência se ele não parasse a destruição. Então pare, disse Benedita. Simples assim. Não posso, respondeu o homem. Tenho contratos, investidores, pessoas dependendo daquele projeto. Preciso de uma proteção permanente para minha família, não apenas uma cura temporária. Foi então que ele fez a proposta que mudaria tudo. Ofereceu a Benedita mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas, em troca de uma proteção permanente contra qualquer tipo de maldição ou feitiçaria. Queria que ela criasse um talismã que protegesse sua família para sempre, permitindo que ele continuasse seus negócios sem consequências espirituais. Benedita sabia que era errado. Toda sua vida havia usado seus dons para promover justiça e cura, nunca para proteger quem causava mal aos outros. Mas Dr. Martinelli era persistente e o dinheiro que oferecia poderia ajudar muitas pessoas pobres da região. Ela poderia construir uma clínica gratuita, comprar medicamentos para quem não tinha condições, expandir seu trabalho de cura. Depois de 3 dias de reflexão,
Benedita tomou a decisão que mudaria seu destino. Aceitou o trabalho para criar a proteção que Dr. Martinelli queria. Ela precisou usar conhecimentos sombrios que havia aprendido na juventude, mas nunca praticado. Foram rituais complexos, realizados durante as luas escuras de 3 meses consecutivos. Ela teve que colher plantas venenosas em horários específicos, fazer oferendas questionáveis e, pior de tudo, teve que quebrar seu pacto com a Mãe da Mata, a entidade que lhe havia dado os dons de cura. Se você quer saber como essa história termina, curta o vídeo e ative o sininho. O ritual funcionou perfeitamente. Dr. Martinelli recebeu um amuleto poderoso que protegeu sua família de qualquer retaliação espiritual. Ele pôde continuar destruindo a terra sagrada sem que a maldição afetasse seus entes queridos. E Benedita recebeu uma fortuna que realmente a permitiu ajudar muitas pessoas necessitadas. Mas o preço veio logo depois. Na primeira semana após completar o ritual, Benedita percebeu que suas plantas medicinais começaram a murchar sem motivo aparente. As que não morreram perderam suas propriedades curativas. Chás que antes salvavam vidas, agora não faziam efeito algum. Suas mãos, que antes tinham o toque da cura, agora pareciam comuns. A Mãe da Mata visitou Benedita numa noite de tempestade. Não era mais a presença acolhedora da infância. Era uma força furiosa que fez toda a casa tremer. Você quebrou o pacto sagrado, disse a voz que ecoava dentro da mente de Benedita. Usou o conhecimento que eu te dei para proteger quem destrói a natureza. Por isso, seus dons foram retirados. Nunca mais você poderá curar quem quer que seja. Benedita tentou argumentar, explicar que havia usado o dinheiro para o bem, que havia ajudado muitos pobres. Mas a Mãe da Mata foi implacável. As consequências das nossas escolhas não podem ser compradas com boas intenções posteriores. Você escolheu o lado errado no momento crucial. Desesperada, Benedita tentou reverter o que havia feito. Procurou Dr. Martinelli para pedir que devolvesse o amuleto, que parasse a mineração, que desfizesse tudo. Mas descobriu que ele havia morrido em um acidente de carro 3 dias após receber a proteção. O amuleto estava enterrado com ele e a mineração continuava sob controle de outros investidores. A ironia cruel era que Dr. Martinelli conseguiu exatamente o que queria, proteção total para a família, mas morreu por um motivo completamente não relacionado à maldição. E Benedita perdeu tudo por uma proteção que durou apenas alguns dias. Ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos causos. Nos meses que se seguiram, a fama de Benedita desapareceu junto com seus poderes. As pessoas que vinham procurar cura descobriam que ela não conseguia mais ajudar ninguém. Seu jardim medicinal se transformou numa área comum, sem a magia que antes o tornava especial. Benedita passou os últimos anos de sua vida tentando se redimir. Usou todo o dinheiro que havia recebido para construir escolas e postos de saúde na região. Dedicou-se a ensinar às pessoas o que sabia sobre plantas medicinais comuns, aquelas que qualquer um pode usar sem dons especiais. Tornou-se uma ativista da preservação ambiental, lutando contra projetos que destruíam áreas sagradas. Mas nunca mais conseguiu ouvir a voz da mata. Nunca mais suas mãos tiveram o poder de cura. Nunca mais sentiu a presença mágica que havia guiado toda a sua vida. Ela havia trocado um dom eterno por uma riqueza temporária, e não havia forma de desfazer essa escolha. Benedita morreu em 2003, aos 71 anos, cercada por pessoas que a respeitavam pelo bem que havia feito com o dinheiro que recebeu. Mas aqueles que a conheciam desde sempre sabiam que ela morreu com o coração partido, carregando o peso de uma decisão que custou muito mais do que qualquer fortuna poderia valer. A casa dela ainda existe na mata, agora abandonada. Os moradores locais dizem que nas noites de lua cheia ainda se pode ouvir Benedita chorando e pedindo perdão à Mãe da Mata.
Dizem também que plantas medicinais nunca mais cresceram naquele lugar. A terra se recusa a produzir remédios onde o conhecimento sagrado foi traído. A lição que a história de Dona Benedita nos ensina é profunda. Existem decisões na vida que não podem ser desfeitas, e algumas escolhas têm um custo que só descobrimos depois de pagar. Os dons verdadeiros, sejam eles talentos, conhecimentos ou habilidades especiais, vêm sempre acompanhados de responsabilidades. Quando usamos esses dons para propósitos que vão contra sua natureza original, perdemos não apenas o poder, mas também a conexão com a fonte que nos tornava especiais. Se essa história te fez refletir sobre as escolhas que fazemos na vida, deixe seu comentário contando o que você faria no lugar de Dona Benedita. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que vão te fazer pensar.